Nessa época do ano em que as pastagens ficam mais secas, aumenta o desafio dos pecuaristas de leite para alimentar os rebanhos e aumentam também os custos de produção. Segundo um estudo divulgado hoje pelo CPEA, o valor necessário para se produzir 1 hectare de silagem de milho bateu recorde durante a pandemia, mas de lá para cá apresenta a tendência de queda. Entre 2016 e 2020, o custo médio de produção de 1 hectare de silagem de milho registrou um aumento nominal de 22,4%, ou aproximadamente R$ 700, chegando a um valor de R$ 3.811,10. Diante do impacto da pandemia de Covid-19 em 2020, aumentos importantes foram verificados em todos os custos de produção, inclusive os relacionados à produção de silagem. Assim, em 2021, os gastos saltaram para R$ 5.150,30 por hectare e atingiram a máxima nominal de R$ 7.220,21 em 2022. Em 2023, verifica-se uma retração nos valores, passando para a casa de R$ 6.000 por hectare, com tendência de queda para o resultado parcial de 2024. Considerando-se os custos de produção no mês de maio de 24, 76% se dividem igualmente entre fertilizantes e corretivos e operações mecanizadas. 16% para sementes, 5% defensivos agrícolas e 2% lona plástica. Em relação ao preço do litro de leite pago ao produtor, a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol, diz que no primeiro semestre de 2024, os preços ficaram sustentados diante de uma oferta menor. O que nós temos observado, né, o comportamento dos preços do leite em 2024 mostra para a gente um movimento de valorização bastante persistente, e tudo isso em função de uma oferta mais limitada a campo. Então, essa produção ainda limitada, né, a produção não se recuperando na velocidade que se esperava, as indústrias de laticínio ainda competem pela compra da matéria-prima. Em maio, que é o último preço do CPEA fechado até agora, a gente já viu que esse preço chegou aí no patamar de R$ 2,71 na média Brasil, o que representou um aumento de 9,8% em relação a abril. E aí, de janeiro, né, de janeiro a maio, o valor do litro do leite pago ao produtor na média Brasil avançou 30%, né, em termos reais. Só que quando a gente compara a média desse ano em relação ao ano passado, a gente, na verdade, vê uma desvalorização. Então, a média de maio, ela fica quase 5% abaixo da registrada em maio do ano passado, e isso também se deve, né, a toda uma movimentação que a gente vê em todo o setor de commodities agrícola, né, os preços tentando voltar aí para patamares no nível pré-pandemia. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o valor do leite subindo em função da oferta mais restrita, a gente também observa, por exemplo, o preço do milho, né, num patamar mais baixo em relação ao ano passado. E aí é nesse balanço, né, que a margem do produtor tem aumentado. Então, quando a gente vai observar em relação de troca, quantos litros de leite a gente precisa para comprar em uma saca de milho, que é o insumo mais importante da atividade, a gente vê aí resultados mais positivos esse ano em relação ao ano passado. Então, de uma maneira assim bem generalizada, a margem do produtor, né, nesse primeiro semestre, ela está muito mais interessante do que no ano passado. Agora, isso não significa, né, exatamente uma rentabilidade, uma lucratividade da atividade, porque o produtor aproveita esse momento para recompor as margens, né, vindo aí de duas safras muito complicadas. Por outro lado, é um indicativo de que a produção ela vai ter aí mais incentivos para se recuperar, ainda, né, que de uma forma mais lenta. Então, esse movimento de alta que a gente estima que ele persista aí até junho, talvez ele já perca um pouco de força a partir de julho, porque a produção ela já vai ter um pouco mais de fôlego para se recuperar. E fora isso, a gente tem outros dois fatores que vão impor aí essa perda, né, de ritmo de valorização. Um deles é o patamar de importações, que continua pressionando aí o setor como um todo, e outro também é a questão do consumo, que ainda é muito sensível, né, à variação de preço, e os canais de distribuição estão fazendo muita pressão nos laticínios. Então,
O laticínio hoje, ele não consegue repassar para o consumidor a mesma proporção, né, de alta, né, no preço do derivado que ele também pagou no campo. Então, a gente vê uma simetria, né? O preço ele valoriza mais no campo do que na negociação com o canal de distribuição. E aí na gôndola, né, apesar do CPEA não acompanhar exatamente como que esse preço se comporta na gôndola, é muito variável, porque isso depende da estratégia do canal de distribuição. Então, de qualquer maneira, né, o laticínio ele tem sofrido essa pressão que vem aí da ponta final consumidora da cadeia, e com isso não deve ter aí muito fôlego para incentivar novas altas no campo. Então, a expectativa do setor é que esse movimento, né, de valorização do preço do leite ao produtor, ele deve se encerrar em junho, né, deve atingir aí o maior patamar. Nós estamos falando de uma valorização pequena em relação a meses anteriores, e aí a partir de julho esses preços podem se estabilizar à medida também que a produção aí tem aí uma perspectiva de que ela volte a crescer nos próximos meses.